Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Já estou aqui com o professor Paulo Bacelar para levar a você informação segura na área da Previdência Social. As mensagens chegaram ao longo da semana. A primeira dúvida, professor Paulo Bacelar, é da Aurilene em Tianguá. Ela diz o seguinte: a mãe dela tem direito à pensão pela morte do pai que faleceu há pouco menos de um mês? E se tem direito, quais são os caminhos para conseguir esse benefício? Bom dia, professor Paulo Bacelar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, nossos ouvintes do programa Alerta Geral. Olha, a pensão por morte é concedida aos dependentes, né? Se é esposa, companheira, filhos até 21 anos de idade. E se o segurado também o falecido era segurado na data do óbito. Se é trabalhador rural, aí ela precisa, se ele não era aposentado ainda, ela precisa apresentar as provas da atividade rural primeiro, para na hora do pedido da pensão por morte, conceder a pensão com base na comprovação da qualidade de segurado dele, como agricultor, e ela como dependente, e aí precisaria ter a certidão de casamento para provar a condição de dependente. Se ela não é esposa, é companheira, ela precisa apresentar pelo menos 2 provas da união estável de pelo menos 2 anos. Aí tem que ter um tempo de 2 anos de união estável, né, de companheira, antes do óbito, para poder ter direito à pensão por morte. Mais uma dúvida agora do Cláudio Honor, em Piracicaba, São Paulo. Caso a Justiça indefira o recurso aceitando a decisão do INSS, é possível fazer a reafirmação da DER no INSS ou junto à Justiça? Como proceder nesse caso, professor Paulo Bacelar? Olha, tudo vai depender do caso concreto, né? Você pode pedir uma revisão do benefício e ter a reafirmação da DER. Se ele não foi concedido, você vai entrar com o processo na Justiça e aí a Justiça vai analisar se na data do requerimento ele já implementava as condições daquele benefício. Aí será concedida o benefício daquela DER que foi implementado as condições. Se as condições forem implementadas no momento posterior ao requerimento, aí ela vai ser reafirmada a DER para o momento em que foi implementadas as condições. Uma ouvinte não quis se identificar, é do interior do Ceará e diz o seguinte: tenho uma filha de 2 anos, tenho 33 anos de idade e não contribuo com o INSS. Meu esposo é professor e contribui com a Previdência Social. Será que é possível eu fazer o salário maternidade apenas com a contribuição dele? Isso é possível, professor Paulo Bacelar? Ou, no caso, a mulher, para ter direito ao salário maternidade, precisa sim estar contribuindo para a Previdência Social? Boa pergunta, Luzenor. O salário maternidade é concedido à mãe, à gestante, né? Então, o fato gerador do benefício salário maternidade é o parto ou a adoção. Se fosse adoção e tivesse, por exemplo, um casal de homens, o homem poderia ter direito ao salário maternidade, né? 2 companheiros adotam a criança ou tem alguma criança com fertilidade, né? Com aqueles processos de fertilização, então ele pode ter direito ao salário maternidade também. Mas se é um parto, se é a mulher que está grávida, quem tem que ser segurada é ela. E ela precisa estar contribuindo com o INSS com 10 contribuições mensais anteriores ao parto. Eu quero dizer para os nossos ouvintes internautas que, em função da pandemia, das restrições impostas pelas medidas sanitárias adotadas pelo governo do estado, estamos fazendo o Jornal Alerta Geral via remota, pela internet. Então, aqui e acolá, ouvinte internauta, você pode perceber um ruído na comunicação entre o estúdio e a nossa participação aqui, mas o dever, o nosso compromisso de levar a informação está acima de qualquer ruído no áudio que nós estamos gerando neste momento. Então, só essa explicação, essa observação para você, ouvinte internauta. E você pode mandar aqui para a produção do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. Errei, professor Paulo Bacelar? Me corrija, professor Paulo Bacelar. 085 99273 4353.
Valeu, professor Paulo Bacelar. Agora o José Marcelo está na cidade de Vajota. Sou aposentado por tempo de contribuição desde 2012. Contribuí uns 24 anos no valor de um salário mínimo. E ao longo de 12 anos, professor Paulo Bacelar, explica o nosso ouvinte José Marcelo, contribuiu em torno de 5 salários mínimos. E ele quer saber, pode ter uma revisão desse benefício para aumentar o valor da aposentadoria? Luciano, a aposentadoria é feita um cálculo desde julho de 94 até a data do pedido de aposentadoria. Então vão ser levadas em conta todas as contribuições dele desde julho de 94. Mas serão excluídas no cálculo os 20% dos maiores salários para quem pediu aposentadoria ou quem já tinha direito à aposentadoria até 12 de novembro de 2019. Então, se houve algum erro de cálculo, é porque não foi considerado algum salário, não foi considerado algum tempo de contribuição que ele trabalhou, mas se tiver todos os salários que ele contribuiu no sistema e o sistema calculou o benefício, ele deve estar correto, então não cabe uma revisão nesse caso. Caberia a revisão se ele descobrir algum tempo que ele trabalhou e que não foi incluído no CNIS, não foi incluído no cálculo do seu benefício. Se tiver considerando todos os salários que ele falou que já contribuiu, o sistema irá calcular da forma correta e aí possivelmente não há direito à revisão. Mas, em todo caso, qualquer pessoa que precise saber se tem direito à revisão ou não, é bom contratar algum advogado ou um contador para fazer o cálculo do benefício e verificar se ele tem direito ou não a uma revisão. Professor Paulo Bacelar, mais uma pergunta do interior de São Paulo. A dúvida é do Aldaci Ferreira, que se encontra em São José dos Campos, no interior de São Paulo, mas ouvindo aqui no Ceará a FM Papagaio, que fica na cidade de Icó, sob a direção do nosso Carlinhos Nunes. A observação, a pergunta do nosso ouvinte Aldaci Ferreira é a seguinte: já fui aposentado por invalidez por 2 anos, mas meu auxílio foi cortado. Um advogado me orientou a pagar as parcelas da Previdência Social. Já paguei 4, o advogado orientou a pagar 6 parcelas, e ele já pagou 4. E ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se consegue o benefício após o pagamento dessas parcelas. É possível? Luciano, quando o advogado manda ele contribuir com 6 contribuições, é porque ele está querendo recuperar as contribuições anteriores ao segurado, que perdeu a qualidade de segurado. Então, se ele perdeu a qualidade de segurado, por exemplo, ele parou de pagar por mais de 1 ano, por mais de 2 anos, ele deixou de ser segurado da Previdência Social, então ele precisa contribuir com metade da carência do benefício para recuperar essas contribuições lá de trás, que ele parou de pagar. E essa metade para o auxílio-doença é 6, porque o auxílio-doença exige 12 contribuições mensais. Então ele precisa contribuir primeiro com 6 contribuições para recuperar as contribuições anteriores para adquirir a carência do benefício de auxílio-doença. Somente após essa 6ª contribuição é que ele vai poder, se caso ele fique incapaz para o trabalho após essa 6ª contribuição, aí ele pediu o auxílio-doença. Mas se ele já está incapacitado antes dessa 6ª contribuição, aí ele não terá direito ao auxílio-doença, porque ele vai exigir que ele pague pelo menos 6 antes da sua incapacidade. Então ele só vai ter direito ao auxílio-doença se ele ficar incapaz para o trabalho após a 6ª contribuição. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, e aqui tem uma linha direta para você, é o 085-99273-4353. Agora, uma pergunta, professor Paulo Bacelar, que eu quero a sua atenção especial, é da Débora em Acarape, e é uma dúvida que deixa muita gente que recebe o BPC. A Débora diz o seguinte: eu recebo o BPC e tenho 2 filhos menores de idade. Se eu falecer, eles podem receber pensão por morte, ou eu tenho que contribuir para o INSS para os meus filhos ficarem com uma pensão? Professor Paulo Bacelar, essa diferença entre BPC e aposentadoria deixa muita gente em dúvida e são frequentes as perguntas, daí o meu pedido para você ter atenção a essa pergunta e uma explicação para a Débora, que vai servir certamente para milhares de outras pessoas. Luciano, essa é uma questão muito importante. Quem recebe o BPC não gera direito à pensão por morte, não tem
não deixa a pensão para os seus dependentes. Se ela recebe o BPC, ela deve ser ou por idade, né, o idoso, ou por deficiência, ela não pode ter uma renda familiar acima de 1/4 do salário mínimo, nem igual, nem acima de 1/4 do salário mínimo. Então, para que ela mantenha a condição dela de segurada e ela gere direito à pensão por morte aos seus dependentes, ela precisaria contribuir. Só que ela não pode contribuir como autônomo ou contribuinte individual, porque estaria presumidamente aferindo uma renda para pagar essa contribuição de contribuinte individual ou autônomo. Então, ela pode contribuir como facultativa. É uma dica muito importante para quem recebe BPC, contribuir como facultativo. E se ela está no CAD único, né, se ela está cadastrada no CRAS, ela está cadastrada como segurada de baixa renda, ela pode contribuir até com 5% do salário mínimo, no Código 1929, ou com o Código 1473, que é o código de 11%, mas sempre como facultativo. E aí ela não perde direito àquele benefício que ela já está recebendo, que é o BPC, e ela ainda garante direito à pensão por morte, caso ela venha a falecer. Então, Débora, essa dica do professor Paulo Bacelar é muito importante e útil na vida de outras pessoas que também estão na mesma situação. Se você recebe o BPC, recebe um auxílio da Previdência Social e sabendo que esse BPC não te dá nenhuma cobertura previdenciária, é importante seguir esses esclarecimentos que o Jornal Alerta Geral acaba de levar para você, ouvinte internauta. João Batista de Araújo está no interior de Minas Gerais. Tenho 57 anos de idade, 36 anos de contribuição, sou trabalhador rural. Dei entrada na aposentadoria por tempo de serviço e não tive resposta. O que devo fazer? E tenho mais de 10 anos de autodeclaração. Qual é a orientação para o nosso ouvinte João Batista de Araújo, no interior de Minas Gerais, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, como ele disse que deu entrada no pedido de aposentadoria por tempo de serviço, que deve ser tempo de contribuição, ele deve estar pedindo aposentadoria híbrida, porque ele disse que tem 10 anos como trabalhador rural. 10 anos ainda não aposenta a pessoa como trabalhador rural, mas ele pode juntar esses 10 anos com o tempo de trabalho urbano que ele tem e se aposentar com a aposentadoria chamada híbrida, que é juntando o tempo rural com o tempo urbano. Eu sugiro que ele aguarde a decisão do INSS, para saber se ele vai ser concedido ou indeferido. E se ele achar que está demorando muito esse processo, ele pode contratar um advogado para entrar com um processo judicial pela demora do processo. Leda, em Aracati, trabalhei 2 anos de carteira assinada em 96 e 97 e nunca mais assinei a carteira e faz tempo que não trabalho, pois cuido da minha mãe. Tenho 51 anos de idade. Como faço para eu me aposentar? Professor Paulo Bacelar, aqui vale uma aula de benefício previdenciário, de educação previdenciária, porque a Leda tem 51 anos de idade e ainda dá muito tempo, tem muito tempo pela frente para ser contribuinte do INSS. Luciano, ela precisa voltar a ser segurada imediatamente. Esse é o primeiro ponto, né? Se a gente fosse orientar uma segurada nessa situação, ela precisaria voltar a contribuir, porque muita gente tem uma doença ou vem a falecer e não deixa direito à pensão para os seus dependentes e por causa dessa falta de contribuição. Então ela precisa voltar a contribuir imediatamente para voltar a ser segurada e obter os direitos aos benefícios previdenciários antes da aposentadoria. E para a aposentadoria, ela precisa completar os 15 anos de contribuição. No caso dela como mulher, ela vai se aposentar aos 62 anos de idade. Então, é um caso de planejamento previdenciário, sim. Se ela já tem 2 anos de contribuição, faltaria ainda 13 anos para ela contribuir e ela completar a idade de 62 anos. Então, ela precisa fazer um planejamento para saber qual o valor que ela deve contribuir para obter um benefício melhor no futuro. Isso chama-se planejamento e você deve contratar alguém especializado para isso. Leda, vale a pena seguir essa orientação do professor Paulo Bacelar. Conceição Carneiro, em Fortaleza, trabalhei de 2012 a agosto de 2019, são 7 anos. E ela pergunta, professor Paulo Bacelar, tenho direito ao PIS? Ela tem direito ao PIS, ela deve ir à Caixa Econômica Federal e solicitar o seu benefício. Então está dada aí essa explicação para Conceição Carneiro em Fortaleza e eu volto daqui a pouco com o professor Paulo Bacelar. Mas enquanto isso você pode anotar o nosso WhatsApp, é o 085-99273-4353. Mande a sua pergunta porque a resposta que sai com segurança
A informação que você precisa na área da Previdência Social está aqui no Jornal Alerta Geral. Eu volto já já com o professor Paulo Bacelar. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Já estamos de volta e agora com uma pergunta do Carlos em Messejana. Tenho 53 anos de idade, fui cobrador de ônibus por 23 anos e fui demitido em março de 2020. Na admissão, professor Paulo Bacelar, narra o Carlos, fiz exames de coluna e audiometria. Na demissão, só foi feito o exame de audiometria. Hoje eu estou doente da coluna e tenho exames de imagens. Estava em tratamento. A pergunta é: qual o exame que comprove que eu adquiri a doença no meu trabalho? Luziano, ele precisa ter um laudo médico, em primeiro lugar, e esse laudo ele vai dizer se essa doença é causada pela sua atividade. E aí ele deverá fazer uma CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, para mostrar que essa doença é uma doença ocupacional e é considerada como acidentária. E aí, se essa doença foi realmente adquirida no trabalho, ele não poderia nem ter sido demitido. Ele pode pedir até um restabelecimento com a ação trabalhista e restabelecer o seu vínculo de emprego, porque aí ele garantiria aí a sua estabilidade. Mais uma pergunta, Irismar, em Guaraciaba do Norte. Tenho 57 anos, sofri um acidente de trabalho no Rio de Janeiro em 2020 e tenho hoje 15 anos de contribuição. Eu quero saber quando posso me aposentar. Ele diz, o Irismar, professor Paulo Bacelar, que já recebe um benefício, meio salário mínimo. É possível pedir a aposentadoria, 57 anos de idade, 15 anos de contribuição, nessa situação em que ele se encontra? Luziano, esse benefício que ele recebe de meio salário mínimo é chamado de auxílio acidente. O INSS, quando tem um acidente, o segurado fica recebendo um auxílio doença por um tempo até que as lesões sejam consolidadas. Após a consolidação das lesões, ele recebe um benefício de indenização pelo aquele acidente, chamado de auxílio acidente, e vai ser o benefício até o resto da vida dele. Ainda ele não tem condições de se aposentar, porque ele tem 57 anos. Ele precisa ter 65. Já com 15 anos ele já teria direito à aposentadoria, mas também é um caso para poder fazer um planejamento, porque ele pode continuar contribuindo e aumentar o valor da sua aposentadoria quando ele fizer os 65 anos de idade. Mais uma dúvida agora da Maria Cleide de Souza Machado, em Solonópolis. Ela tem 59 anos de idade, 4 anos de contrato, 17 anos de concurso público. Anote aí, professor Paulo Bacelar, pelas minhas contas aqui, 21 anos de contribuição. Quando pode se aposentar? 20 anos de contribuição, 59 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Ela é professora? Ela disse alguma coisa? Não diz em que atividade exerce, professor Paulo Bacelar. A servidora pública, ela precisa ter 20 anos de contribuição no mínimo, com 62 anos de idade. Vai passar essa reforma da Previdência, né? 62 anos de idade, 20 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no último cargo que ela exerce. Então, ela pode ainda ter direito, se ela não tiver 62, às regras de transição. Mas essas regras de transição ainda vão ser aprovadas, pelo menos no município de Fortaleza. Em alguns municípios que ainda tem regime próprio, ainda não teve ainda as suas leis, né? Cada município que tem regime próprio vai poder fazer a sua lei, mas é possível que as leis dos municípios igualem as leis do Estado, né? Do Estado do Ceará, que é nesse mesmo formato. Olha, bem parecida com a pergunta da Maria Cleide, que é a nossa ouvinte em Solonópolis, tem também de uma funcionária pública liduína em Fortaleza. Sou funcionária pública, trabalho há 18 anos como auxiliar de serviço em uma escola. Desde 2010 sofro com problemas de coluna, já é crônico e já fiz vários exames. Melhora um pouco, mas quando começo a fazer esforço, as dores voltam. Gostaria de saber se eu tenho direito a uma aposentadoria. Eu tenho 51 anos de idade. Dona Liduína, 51 anos de idade e 18 anos de contribuição como servidora pública, professor Paulo Bacelar. Luziano, nesse caso de benefício por incapacidade, é previsto também para as servidoras públicas, mas o que vai determinar isso é o laudo médico.
o laudo, atestados médicos, exames, que digam que ela está incapacitada permanentemente para exercer a sua atividade. Nesse caso, ela vai ser afastada e receber o benefício por incapacidade, que é um benefício de aposentadoria por invalidez. Mas vai depender do laudo médico. Olha, antes da próxima pergunta aqui do Alerta Geral, eu quero que você anote aí, ouvinte, em qualquer parte do Brasil, a linha direta do nosso WhatsApp é o 085 992734353. Pergunta do Manuel Matos em Granja. Sou agricultor, tenho problemas de coluna. Será que eu tenho direito a algum benefício do INSS? Eu pago o Sindicato dos Trabalhadores Rurais há 10 anos, mas no momento a contribuição está atrasada. Explica, professor Paulo Bacelar, para os trabalhadores rurais que não é necessária a contribuição para o sindicato como condição para a aposentadoria. Mas nesse caso o Manuel Matos precisa atentar para outros detalhes. Luciano, essas pessoas, em vez de pagar o sindicato, deveria contribuir com o INSS, porque aí não teria muito problema na hora de pedir um benefício. Então, se ele pudesse pagar R$100 e poucos, né, que é 11% do salário mínimo, ele poderia enquadrar no plano simplificado de previdência e poder se aposentar com 15 anos de contribuição. Só que aí teria que ter 65 anos de idade. No caso do trabalhador rural, tem uma idade menor, que é de 60 anos para o homem e 55 para as mulheres. Geralmente é por isso que as pessoas preferem ficar no contribuição do regime da atividade rural. Porém, essa contribuição que eles pagam ao sindicato, ela não leva direito à aposentadoria. Mesmo que ele tenha atrasado, isso não importa para o INSS, porque essa contribuição para o sindicato não é para financiar a aposentadoria dele no INSS, é uma contribuição para o sindicato. Ele precisa mesmo provar a atividade rural até a data do momento em que ele não está mais capaz para aposentadoria, para exercer a atividade. Essas questões lombares, de coluna, é muito comum no agricultor. Então ele deve apresentar um laudo médico, um atestado médico e a comprovação de que exerce atividade rural pelo menos por 1 ano, antes da incapacidade. Esse caso de ser filiado ao sindicato é um indício de prova de que ele é agricultor, mas não necessariamente precisa estar em dia com o sindicato para ter direito a esse benefício. Mais uma dúvida, Cristina, na localidade de Tabatinga, Viçosa do Ceará. Quando eu estava em Fortaleza, chegou uma carta da minha filha do BPC para cadastrar no meu Bolsa Família. Fiz o cadastro antes de vir morar em Viçosa do Ceará. Se eu transferir o cadastro do meu Bolsa para a cidade de Viçosa, vai dar problema no meu Bolsa Família? Tem incompatibilidade, professor Paulo Bacelar? Ela deve atualizar o CAD único sempre que alterar as condições. Se ela mudou de endereço, ela deve ir lá no CRAS e cadastrar o novo endereço. Isso não vai interferir em nada no Bolsa Família. Ela apenas está atualizando os dados cadastrais. Se ela está pedindo um benefício no INSS, esse Bolsa Família não vai impedir a concessão do benefício e ela também tem que atualizar o CAD único para poder ter direito ao benefício. Então é importante que esse CAD único esteja sempre atualizado. E é muito importante falar, Luciano, para quem já recebe o BPC, também não esquecer de ficar atualizando o CAD único de 2 em 2 anos. Porque a falta de cadastro atualizado de pelo menos 2 anos vai gerar a suspensão do benefício de quem já está recebendo. Mais uma dúvida agora da nossa ouvinte Silvana em Crato, nos acompanhando pela FM 106.5. Ela diz, professor Paulo Bacelar, que tem 15 anos de contribuição e 51 anos de idade. Quer saber qual o momento para pedir a aposentadoria? Em uma parte já fez o dever de casa. Luciano, a mulher, 15 anos de contribuição, com 62 anos de idade. Nesse caso, ela não irá pegar as regras de transição. Se ela já completou os 15 anos, ela vai aguardar os 62, mas é bom que ela não deixe de contribuir para não perder a qualidade de segurado. Então, ela pode contribuir a cada ano, né, como contribuinte individual, ou a cada 6 meses como segurada facultativa, que é para manter a condição de segurada até a data que ela complementar a idade de 62 anos. Professor Paulo Bacelar, você tem falado tanto sobre regras da aposentadoria para trabalhadores rurais e agora chega a pergunta da Maria Noélia em Russas. Eu sempre trabalhei na agricultura, fiz 2 cirurgias e hoje estou com 55 anos de idade. Eu quero saber se eu tenho direito à aposentadoria. Aí um detalhe importante que ela fala, professor Paulo Bacelar. Eu tenho todas as provas
e de agricultora e já dei entrada 2 vezes no INSS. Se ela tem todas as provas e aos 55 anos de idade, comprovando o exercício da atividade rural, vai ter esse benefício, professor Paulo Bacelar? Com certeza, Luziano. Se ela tiver provas de exercício da atividade rural, pelo menos por 15 anos, e já tem 55 anos de idade, tá aí todas as condições para implementar o benefício. Mas precisa ver se o INSS vai considerar essas provas que ela apresentou como realmente provas legais para a aposentadoria. Se o benefício dela tiver sido negado, ela pode procurar um advogado. Francisco, em Aracati, trabalhei em uma empresa e sofri um acidente de trabalho. O caso foi parar na justiça e fiquei recebendo um auxílio de R$ 600. Atualmente pago ao INSS 11% sobre o salário. Sou autônomo e gostaria de saber se eu posso mudar para pagar o MEI sem prejudicar o meu auxílio. Não tem problema nenhum. Ele pode pagar como MEI, porque o MEI paga 5% do salário mínimo, mas nem é todo mundo que pode ser MEI, depende da atividade. Porque o MEI ele vai formalizar, é como se fosse uma empresa individual. Ele vai formalizar, ele vai ter CNPJ, ele vai poder fazer empréstimos com valores mais baixos para quem é empresário, né? E ele vai se aposentar da mesma forma que ele pagava como 11%. Do mesmo jeito, se aposenta com 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, Francisco em Juazeiro do Norte, também ouvinte da nossa FM 106.5 na região metropolitana do Cariri. Ele diz: tenho 36 anos e minha carteira foi assinada em 1999, mas tem alguns anos que eu não fiz recolhimento. Eu posso ir ao INSS e pagar a contribuição desse período que está faltando? E como fica a minha aposentadoria? Luziano, qualquer período em aberto, esses buracos que a gente chama, né, entre um vínculo e outro, só pode ser contribuído se ele já tiver feito alguma contribuição como contribuinte individual, como autônomo, e pago em dia a sua primeira contribuição. Dali para frente, todas as contribuições são pagas e sem precisar mesmo de comprovação. O INSS não exige comprovação desse período. Ele não vai no INSS, ele vai ter que pegar uma senha no INSS e solicitar pelo telefone 135 uma abertura de tarefa para que acerte os vínculos e remunerações dele e que ele faça um pedido para que possa emitir guia daqueles períodos que estão em aberto. Vou pedir para o professor Paulo Bacelar acelerar o passo, porque tem muitas mensagens, como a da Francilene em Ocara, que diz o seguinte: sou tutora de um irmão, ele recebe uma pensão por morte do meu pai. Ele já tem 19 anos e não mora mais comigo. O benefício é no meu nome. Tenho 2 filhos pequenos e não tenho renda nenhuma. Quero saber se tenho direito ao Bolsa Família. Olha, se o benefício não é dela, né, ela tem Embora direito ao esteja... Bolsa Família sim, porque a renda familiar é de até 2 salários mínimos. Mas como ele já tem 19 anos, ele pode ir ao INSS solicitar mudança de representante legal, porque ele já tem mais de 18 anos e pode ficar com benefício como titular. Ô, professor Paulo Bacelar, eu pedi para acelerar, mas não foi para o Marcos acelerar o ponteiro do relógio, porque nós temos muitas perguntas aqui. Eu quero fazer o seguinte, com você, ouvinte internauta, eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já com o professor Paulo Bacelar. Aí sim, ainda mais acelerado, não o Marcos Furlan acelerando o relógio. Daqui a pouco. Olá, ouvinte internauta, estamos de volta aqui com o professor Paulo Bacelar. O Paulo Bacelar faz esse gesto nos olhos, não é porque o ouvinte internauta ele esteja com sono, pelo contrário, ele acordou cedo, olha, mas começou a trabalhar bem cedo e está aqui conosco prestando esse serviço a você, ouvinte internauta. E tem uma pergunta do Júnior na Barra do Ceará. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que tem 62 anos de idade, 12 anos de contribuição e tem HIV. Recebe um amparo social, não paga mais o INSS. E ele pergunta, tenho que contribuir, continuar pagando? Além disso, posso pedir a aposentadoria? Qual é o conselho para o Júnior na Barra do Ceará, em Fortaleza? Luziano, ele não pode pedir aposentadoria porque ele não deve ser segurado, mas ele pode voltar a ser segurado, que é aquele caso que a gente já contou antes. Ele paga como facultativo, no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, e ele vai completar os 15 anos de contribuição e vai se aposentar por idade quando tiver 65 anos de idade, trocando o seu BPC pela aposentadoria. Wilson em Calcaia. Fui ao INSS em outubro de 2019 e no registro constava que eu me encontrava com 32 anos e 5 meses de contribuição e hoje tenho 55 anos de idade. Agora, quanto tempo falta para eu me aposentar?
Luciano, ele precisa ter 98 pontos em 2021 e ele tem que já ter implementado 35 anos de contribuição. Essa é a regra de transição da pontuação, dos pontos. Se ele já fechou 35 anos em 2021, ele precisa ter 98 pontos. E aí, se ele não tiver, passa para o do ano de 2022, que é de 99 pontos, até o ano de... Até não sei qual é o ano, mas vai ter que fechar 105 pontos para pegar alguma regra de transição. Senão, vai ter que esperar a idade de 65 anos de idade. Mais uma dúvida, Maria em Granja. Meu esposo tem Parkinson e recebia o auxílio doença. O estágio da doença já está na fase 3. Como é uma doença degenerativa, já faz 2 anos que ele está inválido. Ele tem direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Passaram muitos processos pelas suas mãos quando você estava como técnico, como servidor do INSS, nessa área do auxílio doença, professor Paulo Bacelar? Olha, Zenô, nessa área do auxílio doença, o técnico ele não vai dizer muita coisa, porque quem diz é um médico, né? Então, se ele tiver essa doença, realmente ele vai estar incapacitado para o trabalho, sim. A doença de Parkinson, ela tem uma deficiência grave. Então, mas ele precisa ser segurado da Previdência. Se ele é segurado da Previdência, ele vai ter direito à aposentadoria. Notando que essa doença não tem carência, ela é isenta de carência. Então, basta que ele seja segurado nessa data que ele já iniciou a incapacidade para ele ter direito à aposentadoria por invalidez. Mas quando a esposa dele diz que o marido recebe o auxílio doença, isso significa dizer que ele é segurado. Sim, então se ele é segurado, ele pode requerer no final do auxílio-doença, quando tiver marcada a sua avaliação, porque o auxílio-doença ela tem avaliações periódicas, ela pode apresentar um laudo mais novo, mais recente, dizendo que ele já está incapacitado para o trabalho permanentemente, e aí o médico do INSS vai indicar para aposentadoria por invalidez, transformando aquele auxílio-doença em aposentadoria. Misael em Quixeré. Minha sogra está chegando aos 55 anos de idade, mas nunca contribuiu para o INSS. Qual o tipo de aposentadoria que ela pode receber e quais provas ela precisa para se aposentar na agricultura? Explicações aí, professor, bem amplas. Luciano, ela precisa ter 15 anos de trabalho rural até os 55 anos de idade. Ele está dizendo que ela nunca contribuiu, mas também não falou que ela trabalhava na zona rural. Se ela realmente é agricultora, ela precisa ter comprovação de agricultora. Não é necessário ser sindicalizada, mas tem que ter provas de que ela exerce atividade rural até hoje, até a data que completou os 55 anos de idade. Se ela realmente não é agricultora ou não tem provas, ela teria que esperar a idade de 65 anos para pedir o benefício do amparo social. Mais uma dúvida agora da Antônia Aparecida, mas antes de ler essa pergunta da nossa ouvinte, senador Pompeu, eu quero falar para você, ouvinte internauta, que nós temos uma linha direta, aqui é o 085-99273-4353. Agora sim, a pergunta da Antônia Aparecida em senador Pompeu. Tenho um filho autista, coloquei o BPC dele em novembro de 2019 e agora fui à justiça e chegou a perícia social pelo INSS. E ela pergunta, angustiada, professor Paulo Bacelar, o que devo fazer? Continuar na justiça ou no INSS? Os dois, Luciano, ela está continuando ainda o benefício na via administrativa. Com certeza ela deve ter entrado na justiça pela demora, mas se ainda está tramitando a via administrativa, deixa o servidor marcar a avaliação social e ela vai fazer a avaliação social. Se o INSS reconhecer o direito dela antes da decisão judicial, o advogado informa para o juiz que já foi concedido o benefício e pede a extinção do processo. Ou seja, o benefício dela está andando para ser concedido. Está tramitando nas duas vias, tanto na via judicial como na via administrativa. O que sair primeiro é bom para ela. Ainda pergunta sobre o BPC, do Ivano Crato. Minha esposa tem direito ao Bolsa Família, ela recebe o BPC. Isso é incompatível para o esposo ter direito ao Bolsa Família, professor Paulo Bacelar? Não, ou melhor, professor... O Bolsa Família tem direito a quem tem uma renda familiar até 2 salários mínimos. E esse BPC não considera como renda para cálculo do Bolsa Família. Então ela pode ter o Bolsa Família e o BPC do marido sem problema nenhum. Terezinha está no interior do Ceará.
tenho 70 anos de idade, dei entrada na aposentadoria pela idade, mas o INSS exigiu provas que eu não tenho, tipo de doença, mas eu sou doente, pelo contrário, ou ela diz, eu não sou doente, pelo contrário, dei entrada no pedido de aposentadoria por idade, botei nas mãos de um advogado, ele falou que estava na assistência social, vinha na minha casa e eu queria saber, mesmo com a idade que tenho, corro o risco de ter o pedido negado pela Justiça? Com 70 anos de idade, o professor Paulo Bacelar já era para ter um BPC e também, por quais razões ainda não se aposentou? Falta de tempo de contribuição? Luciano, eu tenho certeza que não é isso. Eu vou decifrar para você. Ela deve ter pedido o benefício do amparo social ao idoso, que é acima de 65 anos, porém ela deve ter alguma renda familiar que ultrapassa 1/4 do salário mínimo. E o servidor não deve ter pedido provas de que ela é doente, mas provas de despesas médicas para flexibilizar a questão da renda per capita familiar. Então, por isso que o advogado falou que ela tem um pedido de amparo social, um benefício da assistência social. Quando a pessoa tem uma família cuja renda familiar for maior do que 1/4 do salário mínimo, se ela apresentar despesas médicas, com remédios, com fralda descartável, com plano de saúde, tudo isso vai descontar daquela renda da família para flexibilizar a questão da renda e ela poder ter direito ao benefício. Foi isso que aconteceu, Luciano. Mais uma dúvida agora da Paula em Tururu. Gostaria de saber se é normal. Meu pai tem 63 anos de idade, já deu entrada na aposentadoria e o pedido do benefício foi negado por 2 vezes. Desde o ano passado, o advogado fala que está nas mãos do juiz e não fala mais nada. O que devemos fazer, professor Paulo Bacelar? Luciano, precisa ter um advogado que fale como é que está o andamento do processo. E ela tem que ter paciência, porque a justiça realmente é lenta e o advogado deve estar passando informações para ela. Ela deve aguardar. Antônia em Russas, ela começa assim a mensagem: não perca o seu programa, é muito informativo. Obrigado, dona Antônia. E a pergunta, gostaria de saber qual a melhor maneira de pagar o INSS, pois eu já estou com 42 anos de idade. Dona Antônia, ou melhor, vou chamá-la de Antônia, 42 anos de idade, professor Paulo Bacelar, chega no momento bom para fazer essa pergunta e receber, Antônia, uma excelente resposta e orientação do professor Paulo Bacelar. Luciano, esse é um caso típico de planejamento previdenciário. Ela tem 42 anos, vai se aposentar com 62, então ela tem que ter 20 anos ainda pela frente e pode pagar pelo menos os 15 anos que são necessários para a aposentadoria da pessoa. Só que aí, qual o valor que vai pagar? Aí não dá para falar, doutor, porque aí precisa fazer cálculo. O valor que ela deve contribuir, se ela pudesse pagar no teto da Previdência todo o período, todos os 15 anos, ela teria direito a 60% desse teto, na época que ela for aposentar. Então, se ela tiver condições de pagar o teto da Previdência durante 15 anos, ela vai ter o melhor benefício para ela até quando ela for se aposentar. Bom conselho, dona Antônia em Russa. Siga essa orientação do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e lá na frente a senhora vai fazer uma reflexão e dizer: bem que o Luzenor e o professor Paulo Bacelar me disseram, se eu pagasse, eu iria me aposentar e estou aposentada. Essa história, dona Antônia, vai ser contada daqui a 15 anos. Patrícia Lopes em Guaraciaba do Norte. Tenho 29 anos de idade, tenho um bebê de 2 meses, não sou contribuinte de nada, nem do sindicato, nem do INSS. Queria saber se mesmo assim tenho algum direito ao auxílio maternidade e se tivesse, onde eu posso pedir? É aquela história que você sempre fala aqui, professor Paulo Bacelar. O benefício previdenciário exige 10 contribuições mensais antes do parto. E dizer para você, Luciano, que daqui a 15 anos nós estaremos aqui para falar com aquela segurada que ligou para a gente de Russas. A Antônia em Russas. Vamos tomar café com ela daqui a 15 anos, ela falando da aposentadoria dela, professor Paulo Bacelar. Francisco Melo, em Guaraciaba do Norte. Sou microempreendedor individual e tive problema de bursite há 7 meses. Meu médico disse que o INSS não paga auxílio para esse tipo de problema, mas estou com limitações. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, precisa ter um laudo muito bem feito para mostrar qual é a incapacidade dela, para daí poder saber se ela tem direito ou não. Vamos obedecer aqui essas regras do programa. Eu volto já já com o professor Paulo Bacelar. Estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mensagem de Gessione em Oroz.
Dei entrada no seguro-defeso de pescador artesanal no dia 27 de abril do ano passado com o protocolo de inscrição no RGP, mas ainda está em análise. É normal esse tempo? Pergunta Gessione em Oroz. Luciano, infelizmente os processos estão lentos, estão sem análise devida e acaba que o seguro-defeso também, que passou para os servidores do INSS analisar, também tem essa demora por causa da fila do INSS que a gente tanto fala. É esperar ou entrar na justiça diretamente. Porque um ano de espera, professor Paulo Bacelar, aí já é uma paciência renovada a cada dia. Um ano é tempo demais e a burocracia imperdoável do INSS. Jussara em Cedro. Mais uma pergunta, professor Paulo Bacelar, que eu quero a sua atenção, porque as mulheres estão precisando de muitas informações na área do auxílio maternidade. Trabalhava contratada na prefeitura, tive um bebê, requeri os outros 2 meses no final da licença maternidade, porém fui demitida. Ainda de licença, tenho direito ao salário maternidade ou algum benefício? Qual a resposta para a Jussara em Cedro? Luciano, ela tem que ter 4 meses do salário maternidade pago pela empresa e a estabilidade dela vai até o 5º mês após o parto. Se a empresa demitiu ela antes, ela tem que entrar com ação trabalhista para a empresa pagar esse tempo da estabilidade, que é de 5 meses após o parto. Antônia Paiva, em Guaraciaba do Norte, ou Antônio Paiva. Minha esposa fez um transplante de medula no ano de 2001 e por esse motivo ganhou um auxílio que se transformou em uma aposentadoria. Em 2020 veio o pente fino do governo e ela foi cortada desse benefício. Eu gostaria de saber se ela tem direito a recorrer para voltar a receber a aposentadoria. Luciano, tudo vai depender do laudo médico e do atestado que ela tiver. Se ela atestar que na época que foi suspenso o benefício dela, ela estava ainda incapaz para o trabalho, ela pode sim requerer na justiça o restabelecimento desse benefício. Qual a resposta, professor Paulo Bacelar, para o Paulo de Viçosa do Ceará? Recebo benefício por acidente de trabalho há 7 anos e terei uma perícia conclusiva. O que isso significa? Posso requerer junto ao INSS um benefício chamado auxílio acidente? Pode, Luciano. Se ele receber o auxílio doença, ao final do auxílio doença, quando for fazer a perícia definitiva, ele vai ver se ele está incapacitado para o trabalho permanentemente, aí o INSS vai dar uma aposentadoria por invalidez, ou se ele não tiver a incapacidade permanente total e sim parcial, aí ele vai ter direito ao auxílio acidente, que ele vai receber isso durante o resto da vida dele, ou até ele se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. Patrícia, em São Luís do Curu. Meu pai vai fazer 60 anos de idade, tem documentos que comprovam que ele é agricultor, mas nunca contribuiu para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ele tem que colocar o pagamento em dia ou não é obrigatório pagar o sindicato? Olha aí, professor Paulo Bacelar, mais uma pergunta sobre essa relação de trabalhadores com sindicatos rurais. Essa é uma pergunta que a gente sempre está respondendo, né, Luciano? Olha, não é obrigado a fazer nenhuma contribuição para o sindicato. Se você tem provas que você exerce atividade rural durante 15 anos, basta você preencher um formulário da autodeclaração que o INSS exige para você dizer qual é o período que você trabalhou na agricultura, qual foi a terra que você plantou, o que você plantou, para quem você plantou e como você fez com a produção, se vendeu ou se usou para consumo. Tudo isso é uma autodeclaração, não precisa mais da declaração do sindicato, não existe mais a exigência para fazer entrevista com o segurado, com o servidor, e você vai, o servidor vai analisar o seu benefício de acordo com a sua autodeclaração e com as provas que você apresentar pelo meio INSS, não precisa de sindicato para se aposentar. Mais uma pergunta, também na área agrícola, Francisco em Russas. Recebo um auxílio doença e gostaria de saber se eu posso renovar a DAP para caso minha esposa se aposente, ela use o documento como comprovante da atividade agrícola. Pode sim, Luciano. Toda a documentação de um membro do grupo familiar serve para os demais membros do mesmo grupo familiar para fins de aposentadoria rural. É importante que ele faça isso. Conceição, em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar, é obrigatório o desconto para o sindicato quando a pessoa já está aposentada? De jeito nenhum, Luciano. Se ele estiver sendo descontado e não tiver interesse, ele tem que solicitar a exclusão disso no INSS.
Mais uma dúvida agora da região do Vale do Jaguaribe, Idevan em Russas. Sou fã do seu programa. Muito obrigado, Idevan. E ele pede para a gente tirar uma dúvida. Tenho 14 anos e 8 meses de carteira assinada. No caso, posso dar continuidade como agricultor para obter meus direitos na Previdência futuramente ou devo contribuir com o INSS? 14 anos e 8 meses, o dever de casa quase prontinho, professor Paulo Bacelar. Luciano, nesse caso é melhor que ele contribua com o INSS para fechar os 15 anos, né, com mais 4 meses, ele contribui como contribuinte individual e paga a alíquota de 11%, que é de o código 1163. E ele paga as 4 meses e vai ter os 15 anos de contribuição e aí aguardar a idade de 65 anos de idade. Se ele fosse complementar isso com o trabalho rural, não pagaria nada, apenas a prova de trabalho rural, mas ele teria que se aposentar também com 65 anos de idade. Então é mais fácil para ele se aposentar pagando as 4 contribuições como autônomo ou como contribuinte individual. Você também, ouvinte internauta em qualquer parte do Brasil, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Pergunta de Carnaubal, Cícero Arraes. O meu cunhado deu entrada do pedido de aposentadoria em janeiro de 2021. Ainda não recebeu nenhuma notícia. Ele é agricultor e tem 60 anos de idade. Em janeiro, agora em 2021, o pedido ainda está dentro do prazo para o INSS responder, né, professor Paulo Bacelar? Olha, o acordo que o INSS fez da AGU, com a OAB e com o INSS foi de 90 dias para aposentadorias. Então, ele está ainda dentro do prazo que foi alterado, que era de 45 para 90 dias e ainda está dentro do prazo. Professor Paulo Bacelar, vamos acompanhar aqui a pergunta da Nilza em Novo Oriente. Sou ouvinte assíduo do programa Alerta Geral, um programa que deixa a gente por dentro das regras da aposentadoria. Valeu, dona Nilza. Por isso, gostaria que vocês me informassem o que devo fazer para conseguir minha aposentadoria por idade. Sou agricultora, tenho todas as provas cabíveis, porém tenho comprovante de mais de 10 anos de contribuição ao INSS, pois trabalhei como servidora pública até dezembro do ano passado. Para eu me aposentar com aposentadoria híbrida aos 62 anos de idade, devo continuar contribuindo, pois eu queria juntar o tempo da atividade rural com o período da carteira assinada. Quanto tempo ainda tenho que contribuir para me aposentar? Ou para eu me aposentar? Ela tem 55 anos de idade. E tem quanto tempo de contribuição como servidora? 10 anos de contribuição com a carteira assinada. Ou ela aprova atividade rural antes desse período de carteira assinada, ou depois, só que ela vai se aposentar com 62. Ou então ela contribui com mais 5 anos, e aí vai ter direito à aposentadoria por idade com 62 anos de idade. A questão dela ter provas rurais fica sempre a dúvida se realmente vai ser reconhecido ou não aquele tempo rural. Então eu sempre recomendo que a pessoa contribua, mesmo que passe algum sacrifíciozinho, mas é um seguro de vida e é uma coisa que vai gerar um direito à aposentadoria sem problema nenhum se ela contribuir. E aí nesse caso ela pode contribuir 5 anos no código 1163. Professor Paulo Bacelar, agora se a dona Nilza comprovar que tem atividade rural durante 5 anos, 6 anos, antes desse período que ela trabalhou com carteira assinada, nesse caso ela pode juntar os 5 anos e já pedir a aposentadoria como trabalhadora rural? É isso, professor Paulo Bacelar? Não é isso, ela vai fechar os 15 anos, né, com 10 de trabalhador urbano, com 5 de trabalhadora rural, mas aí passa a ser a idade, a aposentadoria híbrida, passa a idade da aposentadoria urbana, que é os 62. Então ela vai se aposentar com 62 anos de idade de qualquer jeito. Entendi, bem explicado, professor Paulo Bacelar. Meire Freitas, em Ibaretama. Dei entrada na minha aposentadoria rural por idade aos 55 anos de idade. O pedido foi negado por falta de idade mínima. Coloquei na justiça e até agora não foi marcada a audiência. Aguardo há 1 ano. Quero saber o porquê. Será que é porque eu recebo pensão por morte? Sou viúva. Quero uma orientação. Tenho 56 anos de idade e vou fazer 57 anos em 2021. Zanô, com certeza a justiça está esperando o momento certo para fazer uma audiência, porque com a pandemia as audiências presenciais foram suspensas e agora com esse aumento dos casos do Covid, possivelmente o juiz está esperando o momento certo para fazer a audiência dela.
Gilson, em Itaitinga. Eu tenho 48 anos de idade e já paguei 25 anos de contribuição e ganho por periculosidade. Queria saber se posso dar entrada na aposentadoria. 25 anos de contribuição, 48 anos de idade e também o benefício da periculosidade. É mulher, Luziano? É o Gilson, em Itaitinga. Gilson, 25 anos de idade, você tinha direito à aposentadoria se for comprovada a exposição a agentes químicos, físicos e nocivos à saúde pelo PPP. Mas até 12 de novembro de 2019 bastava ter 25 anos. Agora não, precisa ter a idade. Então, se o homem se aposenta com 65 anos, a atividade especial é com 60 anos, ele diminui 5 anos. Então você vai ter que ter 60 anos de idade com 25 anos de contribuição. Mas existem as regras de transição que aí teria que colocar aí num cálculo mais avançado para a gente poder te dar essa informação com segurança. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta aqui com um relato longo que é do Carlinhos Vespes em São João do Jaguaribe. Primeiro ele diz, parabéns pelo programa, e eu digo, obrigado Carlinhos. E aí vem a pergunta, o relato bem longo. Um senhor tem provas desde 1986, saiu da área rural em alguns períodos, entre 2000 e 2010. Tem uns 4 anos sem provas. As provas anteriores somam ou servem para completar os 180 meses para o segurado especial? É a primeira pergunta dele. Serve, Luziano. Serve sim. Se ele tiver contribuição como empregado, contribuinte individual e também tiver essas provas rurais, ele serve para ser somadas e dar 180 meses e se aposentar com 65 anos de idade. E infelizmente, Luziano, essa foi a última pergunta do bloco. Mas infelizmente eu vou ter que completar aqui a resposta para o Carlinhos. Pede aí ao nosso Marcos Furlan para ajeitar o tempo. Aí ele diz o seguinte, o Carlinhos: devido à pandemia de fevereiro de 2020, alguns órgãos não voltaram a funcionar e os programas do governo pararam, tipo hora de plantar, hora de trator e assim por diante. Nesse caso, nesse período, o que é preciso fazer? Notas de comércio servem para juntar para efeito de comprovante de atividade rural, professor Paulo Bacelar? Luziano, é importantíssimo isso. Todas as provas que a pessoa tem de agricultura, ela deve juntar durante todo o tempo de que ela trabalha. Então, você compra uma enxada, você compra uma semente, você compra um carrinho de mão, uma pá, um saco, tonéis, então tudo que for utilizado na atividade rural e você comprar, sempre peça nota fiscal, recibo, porque é isso que vai dar direito à aposentadoria rural. Não é contribuir com o sindicato, não é ter um vínculo com o sindicato, é ter provas rurais. E na hora que ele tiver a mulher tiver 55 anos de idade e o homem 60, com essas provas rurais e a autodeclaração, ela vai se aposentar sem dúvida nenhuma e com muita tranquilidade. Mas precisa ter esse cuidado de ter as provas durante o tempo que ele trabalhar na agricultura. Agora sim, professor Paulo Bacelar, eu me dou por satisfeito em parte, não por completo, porque o tempo acabou e muitas perguntas ficaram aqui no meio do caminho, mas você, ouvinte internauta, um pouquinho de paciência que a gente vai atendê-la. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um bom final de semana, um grande abraço. Grande abraço, Luziano, e até o próximo programa. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.